Olha, pessoal, já estou de volta por aqui com um assunto bem interessante, bem cabuloso, hein? É relacionado aos Estados Unidos, que agora pediu alerta máximo com relação ao Brasil. E em meio ao escalonamento das tensões diplomáticas e institucionais, o governo do presidente Donald Trump decidiu prorrogar por mais um ano o estado de emergência nacional em relação ao Brasil. A medida, com publicação programada para esta quarta-feira, dia 29, no Federal Register, Diário Oficial dos Estados Unidos, mantém sob alerta máximo as relações bilaterais e aplica pressão sobre o Poder Judiciário brasileiro. No comunicado oficial, a administração norte-americana justificou a renovação, reiterando críticas diretas a episódios de censura e prisão por parte da Suprema Corte do Brasil. Daqui a pouco nós vamos ler uma parte do que disse Donald Trump nessa resolução. A ação reforça a posição de Washington de classificar determinadas decisões monocráticas e restrições a perfis e lideranças políticas como violações a direitos fundamentais, aumentando o desgaste diplomático entre o Planalto e o STF e a Casa Branca. Os dois, Planalto e STF e a Casa Branca. A continuidade do decreto de emergência é vista por analistas como um sinal claro de que a política externa dos Estados Unidos vai manter represálias e monitoramento rigoroso, tá bom? Monitoramento rigoroso sobre a atuação da Justiça Eleitoral no Brasil e do Supremo Tribunal Brasileiro também. Os caras vão ficar de olho no TSE e no STF. Enquanto os setores da oposição comemoram a pressão internacional contra o que consideram excessos judiciais, o governo federal e o judiciário deverão reforçar o discurso de defesa da soberania nacional, claro, diante das investidas estrangeiras. Essa vai ser a saída, a narrativa do governo brasileiro para responder a isso aí, né? Porque era tudo que o governo brasileiro queria, só que agora não vai ter mais como tentar, se é que alguém pensou em algum momento em fraudar as eleições, não poderá mais, não vai ter mais como fazer isso. Então, é uma situação que vai preocupar bastante, já está preocupando as autoridades brasileiras que não estão conseguindo dormir. E o que Trump disse, eu vou pegar aqui agora, é muito interessante, né? Trump disse o seguinte, apenas dois trechos que Donald Trump disse na continuidade desse estado de emergência contra as autoridades brasileiras. Ele diz o seguinte, abre aspas, certas atividades, tais como a censura e a prisão por parte da Suprema Corte Brasileira, de indivíduos que exercem a liberdade de expressão e a censura de conteúdo online, continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional americana, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Uau! Você viu o que Trump disse? Disse que as ações do STF e do TSE representam um risco à segurança nacional dos Estados Unidos. Ele já disse lá atrás que qualquer coisa que representasse um risco à segurança nacional, os Estados Unidos iriam intervir. E ele termina dizendo o seguinte, aspas, integrantes do governo brasileiro também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus apoiadores, o que contribui para a erosão deliberada do Estado de Direito no país, para a intimidação por motivação política e para violações de direitos humanos, afirmou Donald Trump, se referindo à perseguição a Jair Messias Bolsonaro. Então, como você viu, os Estados Unidos estarão em cima e o governo brasileiro não tem com que se preocupar. Se tiver que jogar limpo, não tem que se preocupar. Tem que trazer todo mundo, para todo mundo olhar, para acompanhar as eleições e dizer o seguinte, olha, é isso aí, o que for decidido nas eleições será cumprido pelo povo brasileiro. Se a esquerda vencer em jogo limpo, a esquerda vai assumir, vai ter continuidade. Então por que estão com medo?
Se essa turma toda tem certeza que a maioria hoje dos eleitores brasileiros é favorável à esquerda, então por que razão está com medo? Está proibindo a entrada de técnicos americanos, está proibindo a entrada de técnicos europeus e liberando apenas a entrada daqueles técnicos, daqueles observadores. Técnicos não, né? São observadores ligados a entidades e instituições que apoiam o governo brasileiro, ou seja, que dividem a mesma ideologia. Então não faz o menor sentido, né? Porque senão fica igual ao que aconteceu na Venezuela, onde todos foram aparelhados para dizer que Nicolás Maduro havia vencido as eleições. Quando o mundo pediu provas, eles não conseguiram apresentar. Imagine você, se o governo brasileiro vencer as eleições de outubro e o mundo pedir provas, eles vão ter que mostrar. E aí, se tiverem vencido limpamente, ou seja, justamente, licitamente, aí sim terão provas para mostrar. Então, aonde está a preocupação? Qual é o motivo para a recusa da entrada, da recusa dos vistos para esses observadores internacionais? Por quê? São essas coisas que levam à polarização no Brasil. E são essas coisas que precisam acabar. Por sorte, nós temos hoje duas pessoas com a cabeça no lugar e os pés no chão, que chamam-se Nunes Marques e André Mendonça, que esses usem a justiça para transparecer o processo eleitoral brasileiro. É isso que tem que ser. Uma vez acontecendo, acabou a polarização. Mas para isso é preciso que a eleição seja limpa. Eu sou Paulo Echevarria e esse é o nosso canal. Acompanhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.